Olá a todos, que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Queremos te convidar nesse tempo a aquietar o seu coração, render a sua mente, os seus pensamentos, para que eles encontrem abrigo no coração do nosso Deus. O Salmo 93 diz que o Senhor está sentado num trono firme, que Ele está coberto de majestade, de poder, e que a sua força é maior do que as ondas do mar furiosas que se levantam. Mas esse Deus que está assentado acima desse barulho, Ele também escolheu ser o Deus conosco. O Deus que segura a nossa mão e percorre conosco esse caminho de escuridão, de incertezas, de medo, nesse tempo que estamos vivendo. Mas não só agora. Ele escolheu percorrer esse caminho conosco por toda a nossa vida. Por isso, feche seus olhos. Permita que o Espírito Santo de Deus traga alegria ao seu coração. Que Ele
não nos perdemos em meio à escuridão. Sim, Deus, obrigada porque o Senhor caminha conosco dia a dia, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor renova as nossas forças e não permite que os nossos sonhos desapareçam, Pai. Nesse tempo, continua, Senhor, sustentando as nossas vidas. Continua sendo tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, porque nós confiamos que Tu és suficiente. A Ti, Deus, toda a honra, todo louvor, toda a glória, porque só Tu és digno, Deus. Tu és o Rei do universo, mas o Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor nos ama com amor sem fim. E esse amor é suficiente para cobrir todas as coisas em nossas vidas. Nós te amamos, Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos gratos. Porque o Senhor é o Deus, o grande eu sou. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui, como vocês também, né? Estão aí na sala de vocês. Aliás, a nossa casa se tornou o nosso lugar de conforto, de refrigério. Se tornou o local realmente onde nós estamos encontrando tudo aquilo que nós precisamos nesses dias. Estamos vivendo dias difíceis, dias de bastante incertezas. Eu diria que passado aí uma semana da última vez que tivemos juntos, não é? Naquele culto de domingo passado, né? Ainda que tenha sido virtual, passada essa semana eu tenho sentido no meu coração que nós agora estamos vivendo um tempo de incertezas. São muitas vozes chegando até nós, são opiniões diferentes, é uma enxurrada de vídeos, de palavras, de opiniões, é a mídia, a imprensa, são os nossos governadores, são médicos, são cientistas, são pesquisadores, ou seja, tudo isso chegando dentro da nossa casa, Então, nesta noite, eu quero compartilhar com vocês uma palavra nesse tempo que estamos vivendo. Nesse tempo onde nós precisamos realmente de uma orientação de Deus. Que neste momento você se coloque mais uma vez na presença de Deus. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, ou então aí nos seus celulares, aonde quer que seja mais conveniente para você. Quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Lucas, nós vamos ler juntos, capítulo 8, Lucas 8, do versículo 22 ao versículo 25, tá bom? Você deve estar acompanhando aí também esse texto junto comigo. Diz assim, esse texto do evangelista Lucas: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens? E eles lhes obedecem. Amém. Que Deus abençoe esta palavra, que eu e você possamos ser edificados por ela. Eu convido você agora a ter um momento de oração comigo, para que nós possamos receber do Senhor o alimento que nós precisamos nesse tempo. Pai querido, nós nos encontramos num momento que nós nunca poderíamos imaginar. No momento, ó Pai, em que as nossas famílias estão reunidas, não apenas neste momento de culto,
mas durante dias e dias, ó Pai, temos conseguido aqueles que precisam, estamos dentro dos nossos lares. E neste momento, ó Pai, pedimos que a Tua palavra, ela possa nos alimentar, que seja, ó Deus, um refrigério para as nossas almas, porque nós cremos, ó Pai, que neste tempo de tantas incertezas, ela é para nós luz para os nossos caminhos. Nós oramos, ó Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo me abençoe, me use, que tome conta do meu coração, da minha mente, que possa chegar aos corações dos mais distantes lugares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meus irmãos, olha só que interessante esta passagem, que não apenas Lucas escreveu, mas também o discípulo Mateus e Marcos. Interessante nós começarmos a refletir neste tempo que estamos vivendo, de muitas angústias, de muitas provações. A primeira ênfase que eu quero compartilhar com vocês é que eu e você, assim como toda a terra, nós estamos vivendo muito próximo daquilo que os discípulos de Jesus viveram naquele momento, estando naquele barco. Todos nós, eu não tenho dúvida disso, nós estamos todos no mesmo barco. Não há distinção de pessoas. Não há pobres, não há pessoas mais humildes, não há pessoas doutores, mestres, não há pessoas iletradas, todos estamos vivendo o mesmo sentimento, todos nós estamos passando pelas mesmas incertezas nesses dias e os próximos dias que virão. Olha só que interessante, naquele barco, quando Jesus estava com eles, quem é que estava nesse barco? Eram pessoas comuns, como eu e você. Nós tínhamos inclusive naquele barco médico também. Nós tínhamos ali pessoas, empresários, como Pedro, né? Você sabe, ele tinha uma empresa, então ele foi chamado e deixou a sua empresa para seguir a Jesus. Nós temos pessoas simples, nós tínhamos ali naquele barco também profissionais que eram cobradores de impostos, tinham a sua profissão e passaram a seguir Jesus. Ou seja, naquele barco, aquele barco com os seus discípulos representa a mim e a você também. Então, este barco, ele é significativo para nós começarmos a pensar. Não eram pessoas especiais que estavam ali acompanhando Jesus. Eram pessoas que também tinham as suas aflições, que passavam medos e angústias naquele dia. Então, este barco representa exatamente as pessoas que hoje estão vivendo este momento de aflição, Olha só que interessante, caminhando um pouco mais com você nesse texto, a Bíblia diz, e os outros evangelhos confirmam isso, que conforme eles iam navegando, pela tranquilidade, talvez pelo cansaço de Jesus do dia, né, ou de tudo que eles haviam já realizado, Jesus adormeceu. Então ele estava ali tranquilo, ele estava ali fazendo esta viagem com eles, mas de repente, como que no momento súbito, este barco ele foi acometido, não é? Como que um grande vendaval, uma tempestade, e eles possivelmente não esperavam isso. São notícias que chegam de repente e acometeu ali o coração daqueles discípulos, e eles foram que surpreendidos. E ele estava, aquele barco, então, inundando de água. E eles estavam, segundo a palavra de Lucas, eles estavam em grande perigo. Veja, queridos, que eles também estavam naquele momento passando por um temor no seu coração. Havia um medo enraizado no coração dos discípulos. Amados, por mais que eles estivessem ali ao lado de Jesus, por mais que eles tivessem sido chamados por Jesus para serem seguidores, eles estavam ali como homens, não é?
Eles estavam ali também passando este momento, e mesmo que naquele barco tivessem pessoas experientes naquilo que faziam, eram homens que já por anos conheciam o mar, mas o medo abateu seus corações. Por quê? Porque a notícia foi inesperada. Era uma tempestade forte. Esta palavra é importante, não era simplesmente um vento comum que levasse o barco para uma outra direção, que eles tivessem que remar um pouco mais forte. Não, queridos. Eles, pela experiência deles, eles sabiam do perigo que eles estavam passando. E é o que nós estamos neste momento, vivendo não apenas aqui no Brasil, mas em toda a terra. As informações que nos chegam são informações que realmente nós corremos um grande perigo. E é exatamente este perigo que tomou conta do coração daqueles discípulos naquele momento. Perigo de morte. E nós estamos, de fato, há vários dias recebendo esta informação que está chegando aí através do teu celular, pela televisão, pela rádio, pelos podcasts, pelos vídeos no YouTube. Meus irmãos, talvez nunca na nossa história nós tivemos vídeos que pudessem circular tanto no nosso meio. Eu recebo diariamente, você também, vídeos de pessoas informando, olha, ouça isso agora que é tão importante. Veja esta mensagem, o quanto que os cientistas estão fazendo previsões de milhões de mortes. Meus queridos, eu creio que nunca houve no nosso tempo pessoas prevendo tantas mortes, e eu não quero dizer que é uma realidade, porque de fato pessoas estão morrendo, sim. Mas nós precisamos neste momento entender o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida das nossas famílias. Ora, meus irmãos, os discípulos naquele momento, eles pela experiência deles também disseram, vamos morrer. E olha que interessante esta afirmação é algo positivo, é algo pela experiência deles, quando eles despertaram Jesus, quando eles acordaram Jesus da tranquilidade que ele estava, eles afirmaram para Jesus, vamos morrer. E, meus queridos, eu estava aqui refletindo sobre esta palavra e eu fico imaginando se eles tivessem naquele tempo, os discípulos, um celular na mão, um sinal de Wi-Fi, e eles pudessem transmitir esta mensagem instantânea naquele momento, dizendo para as outras pessoas que estavam em terra, dizendo, olha, avisa aí os nossos irmãos, nossos cristãos, que nós vamos morrer. E esta mensagem transmitida de forma online, se tivesse isso naquela época e chegasse até a mão das pessoas que lidam com a comunicação naquela época, eles iriam rapidamente esparramar essa notícia, dizendo o seguinte, olha, nós temos uma notícia terrível para vocês que seguem a Jesus, nós temos uma notícia de primeira mão, nós temos aqui um furo de reportagem, nós temos aqui uma informação que talvez você não saiba, porque os discípulos estão no mar com Jesus, e eles disseram agora neste momento que eles vão morrer. Meus irmãos, imagine como o pânico se instalaria, imagine quantas mensagens pelo mundo se instauraria naquele momento, dizendo que os seguidores de Jesus, aqueles que deixaram tudo, aqueles que estavam alimentando a fé, realmente iriam morrer, meus irmãos. Vejam o pânico que naquele momento poderia se instalar. Aqueles homens que deixaram as suas casas, a sua profissão, o seu bem-estar para seguir o Mestre, vão morrer, porque esta era uma palavra de certeza que aqueles homens colocaram para Jesus. Eles afirmaram, vamos morrer. Meus irmãos, está instaurado hoje no coração mesmo de muitos irmãos, de muitas pessoas, sejam pessoas que têm fé em Deus ou não, sejam pessoas simples, ricas, mais humildes, sejam pessoas que vivem nos seus palácios ou nas mais simples casas, pessoas que nem estão doentes, nem estão com vírus, mas já colocaram no seu coração um sentimento de que vamos morrer. Meus irmãos, esta é uma afirmação que ela pode ser revertida, ela pode ser transformada. Quem afirma que nós vamos morrer, meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo agora? Amados, esse sentimento nós respeitamos sim, porque nós somos dotados de emoção, de sentimento. O medo faz parte da humanidade.
O medo, ele filosoficamente, não é? Ele nos protege. Por que eu não saio da minha casa no meio de um temporal, de uma tempestade? Porque eu sei que se eu parar debaixo de uma árvore, um raio, um relâmpago pode me acometer, e eu ser aí pego por um raio, um relâmpago. Ou seja, o medo é importante para a vida do ser humano. O medo, ele nos ensina a sermos prudentes. Ele nos ensina a não fazermos coisas que não devemos. Mas o medo, ele não pode chegar ao nosso coração e afirmar algumas coisas que nem sequer aconteceram ainda. Quantas pessoas neste momento estão isoladas do nosso convívio que amamos? Que estão realmente com temores, com angústias. Sabe, meus queridos, eu estava rapidamente lendo algumas notícias e ontem eu abri o meu celular e vi que uma enfermeira italiana, não sei se quantos receberam essa notícia, uma enfermeira italiana, ela se suicidou quando ela soube do diagnóstico dela do coronavírus ou do Covid-19. Meus amados, olha a que ponto chegou o medo, e diz lá na reportagem que ela se suicidou pelo fato dela ficar com medo de levar o vírus para outras pessoas. Então ela preferiu tirar a própria vida para não infectar outras pessoas. Olha, meus irmãos, o que pode gerar o medo no coração das pessoas. Portanto, meus irmãos, nós precisamos, nesse tempo de incertezas, de medos, de angústias, ter uma segurança no nosso coração. Não estou dizendo para que você anule o que você está sentindo, porque isso seria alterar a criação de Deus que nos fez homens e mulheres dotados de uma integralidade emocional, espiritual e física. Nós não podemos dizer, Deus, tira de nós a nossa emoção. Não conseguimos fazer isso. O que nós podemos é ser ministrados por Deus para que nós possamos sim, através de um dos frutos do Espírito Santo, quem sabe seja o domínio próprio que Ele precisa nos abençoar. Mas, meus irmãos, quando eles estavam passando em grande perigo, e eles, ao despertarem Jesus, quando eles disseram, nós vamos morrer, na verdade, naquele momento, eles não acordaram Jesus pedindo alguma coisa. Eles não acordaram Jesus dizendo, olha, faça alguma coisa. Mas é como se eles tivessem despertado Jesus assim, ó, faz o seguinte, acorda, fique sabendo que nós estamos no meio de uma realidade e você precisa acordar. Porque se você ficar dormindo, a surpresa vai ser maior. Então, olha só o que está acontecendo ao nosso redor. Meus irmãos, Jesus naquele momento não exortou, não orou, não pediu nada para os discípulos. Jesus fez o que é da essência de Jesus. Ele fez o que é da natureza de Jesus. Ele fez o que realmente Deus o chamou para fazer no nosso meio. Diz a palavra que ele repreendeu o vento e a violência dessa água que estava gerando neles esse temor incontrolável. Porque, meus amigos, quando bate o sentimento de morte, já é praticamente um sentimento incontrolável. Porque é um dos medos que faz com que as pessoas tenham atitudes e reações, às vezes insanas em algum momento, ou percam até a lógica da vida. Ele fez o que é da essência dele. Ele repreendeu o que estava acontecendo naquele meio. E diz a palavra que tudo se acalmou. E ficou tranquilo. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Uma realidade que pela experiência deles era de morte,
Jesus agora, com a sua palavra, e a palavra de Jesus tem sim poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da tua família. Ela precisa voltar a ser a nossa fonte de alimento, a nossa fonte de inspiração. E meus irmãos, quando eu falo a palavra de Deus, não é simplesmente uma palavra, versículos que são colocados isoladamente. Eu estou falando de uma palavra que estava no meio exatamente de um sentimento de morte. E olha, meus irmãos, que inversão maravilhosa que Jesus proporcionou para os discípulos naquele momento. Que coisa milagrosa. Os corações estavam atemorizados. Eu fico imaginando os outros discípulos que não tinham experiência nenhuma em navegar. Mas neste momento, a ação de Jesus, ela vem de uma forma poderosa, milagrosa e restauradora. Naquele momento, meus irmãos, quando Jesus acalma aquela tempestade, aquele vento, não é simplesmente Jesus acalma a tempestade, mas Jesus também acalma a tempestade da natureza humana. Nós, como seres humanos, temos uma tempestade interna, que quando vem um vento, mensagens de morte, nós parece que criamos uma tempestade na vida das pessoas, criamos uma tempestade dentro de nós. Quando Jesus acalma, na verdade ele acalma os corações dos discípulos naquele dia, meus irmãos. Ele diz também, olha, aquietem-se, calma. Aquele milagre faz com que o sentimento de perda, de desespero também invada o coração. Aquele barco que estava enchendo de água, naquele momento cessa, e aquilo que eles pensavam que iria transbordar ao ponto de eles afundarem, agora eles recebem um transbordamento de paz. Agora eles recebem no coração deles, meus irmãos, aquilo que eles mais estavam precisando era calma, era serenidade, era voltar a ter o espírito de confiança. Jesus, depois de acalmar o coração deles, de ter feito algo que humanamente seria impossível, Jesus agora então vai conversar diretamente com eles. E Jesus também está conversando neste momento comigo e com você. Eu também sou impactado por essa palavra, meus irmãos. Eu não estou dizendo, pelo fato de eu estar aqui compartilhando, que eu sou um homem de uma fé incrível. Os temores também me acometem. Eu tenho família, eu tenho meu trabalho que está paralisado. Eu tenho filhas, eu tenho esposa, pai com 70 e poucos anos de idade, falei com ele agora há pouco. Sabe, meus irmãos, nós somos seres humanos. Mas depois que Jesus ele realizou o que precisava ser realizado naquele momento, aí ele teve um olhar, um diálogo com os discípulos. E é este diálogo que vai fazer diferença no nosso coração nos próximos dias. Nesses tempos onde está uma confusão ideológica, uma confusão religiosa, uma confusão política, uma confusão na mente das pessoas. Então agora Jesus vai ter um bate-papo bem perto deles. E graças a Deus, esse diálogo que ele teve lá no barco, em alto mar, chegou até nós. Poderia ter ficado ali. Poderia ter ficado com eles apenas e eles tivessem combinado, olha, não vamos contar esse fato, porque para nós é uma vergonha. Não vamos contar para os discípulos, para as gerações futuras, que nós não tivemos fé. Não vamos contar para ninguém. Vamos combinar de não contar esse fato porque é vergonhoso. Não, meus irmãos, os discípulos foram corajosos em escrever esse testemunho na palavra e chegar até nós. Jesus disse para eles, depois desse momento, aonde está a sua fé? E essa pergunta que Jesus fez para mim quando eu estava lendo esse texto, aonde é que está a sua fé? Você está esperando uma resposta do remédio que vai nos curar? Você está esperando que
FDA, que é um instituto reconhecido nos Estados Unidos como nossa Anvisa aqui, lá é a federação, né? Faz a administração das drogas. Aqui nós temos a nossa Anvisa. Nós temos neste momento cientistas e cientistas estudando sem parar dia e noite. Louva a Deus por essa dedicação, meus irmãos. Nós temos orado pela vida deles. Eu sei que Deus tem um propósito neste tempo, enquanto não se aprova uma medicina, uma droga, um remédio. Há um projeto de Deus para isso. Por que não aprovaram ainda? É porque tem um tempo para que isso ocorra também, para que eu e você possamos também amadurecer a nossa fé. Mas, meus irmãos, a pergunta é: aonde está a nossa fé? Sabe, meus irmãos, essa é uma pergunta fundamental. Ela é uma pergunta muito pertinente. É uma pergunta exatamente central para nesses dias que nós estamos vivendo. Eu tenho fé sim, meus irmãos, que os cientistas, os médicos, os pesquisadores em todo o mundo vão encontrar uma solução para o nosso físico. Eu não tenho dúvidas disso, meus irmãos, porque realmente nós temos hoje pessoas extremamente competentes para isso. Mas nós temos uma outra cura, que essa não é a cloroquina, todos esses derivados desse remédio que vai nos tratar, meus irmãos, porque nós teremos sequelas emocionais, nós teremos sequelas espirituais, nós teremos sequelas de pessoas que estão precisando ser tratadas com um remédio que não é a medicina que traz. Eles não estão desenvolvendo um remédio para o medo, para o pânico, não é um remédio para a angústia, não é um remédio para a falta de fé. Este remédio é para um vírus, é para um vírus. Como que nós vamos depois, ou nestes próximos dias e hoje, sermos tratados? É pela fé, meus irmãos. É a palavra que nos alimenta, não apenas hoje, mas nos dias que virão. Aonde está a nossa fé? Nós precisamos sim dizer sinceramente para Deus: Deus, nos perdoe. Porque no momento dessa história, dessas semanas, eu coloquei muito a fé num vídeo que eu assisti. Eu coloquei a minha fé num programa de televisão que deram um diagnóstico que nós iríamos morrer. Eu confesso, Deus, eu confesso que a minha fé abalou. Eu confesso, Deus, que a minha fé em algum momento, talvez você tenha tido desejos que não condiz a quem um dia disse: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Meus irmãos, nós temos uma oportunidade incrível de poder, neste tempo de angústia, de incertezas, expressar para os nossos amigos, para quem nós estamos mais próximos, no trabalho, na universidade, em casa, com a vizinhança. Nós temos aí as ferramentas virtuais que nos ajudam a isso. Nós temos um momento ímpar na nossa fé, que é dizer: quem é este? Quem é este que está dando paz no coração de vocês? Quem é este que faz com que a tua família, mesmo passando por momentos difíceis, vocês ainda me mandam uma mensagem de paz, pedindo para eu ter calma? Quem é este? Não vem de nós esta força, esta forma de encarar a vida. Quem é este? É neste momento que nós deixaremos, não apenas por hoje, mas para gerações futuras, o que estamos vivendo agora. Quem é este que faz acalmar o nosso coração? Quem é este que faz com que as tempestades da vida fiquem calmas e tranquilas? Nós sabemos quem é este, e Ele está pedindo para que a gente, juntamente com todos os médicos, cientistas, também possamos anunciar quem é este. Meu desejo nesta noite, eu quero orar com você, com a tua família, é que a gente possa, não apenas nesta noite, mas
todas as dias e noites que virão, nós possamos receber de Deus aquilo que Jesus recebeu. A confiança, a certeza. E também nós possamos nesta noite deitar, ou se você está assistindo esta mensagem durante o dia, que você possa no seu coração receber de Deus assim como Jesus estava dormindo, tranquilo e calmo. Que essa tranquilidade venha sobre a sua casa, sobre o teu trabalho, aqueles que estão precisando ir para o trabalho, aqueles que são da área da saúde, do segmento de alimentos, de transportes, que não podem parar. Que essa paz também venha sobre o seu coração. Que essa paz acompanhe você pelas ruas, pelo trânsito. Que você, por uma responsabilidade social, está precisando deixar a sua casa, que você leve esta mensagem também para os seus amigos. Eu quero orar com você para que você exercite a sua fé. Há muitos textos de fé, mas esse texto ele é suficiente para nós recebermos neste momento a mensagem que Deus tem para as nossas vidas. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos, o mundo todo, está num grande barco. Mas eu tenho certeza que Jesus, Ele irá nos acalmar, se nós exercitarmos a nossa fé nele. Quero orar com você, quero pedir para que você, neste momento, feche os teus olhos, aqueles que puderem, por que não se ajoelhar de forma humilde na presença de Deus? Nós vamos colocar a vida das nossas famílias diante de Deus. Mesmo que você não acredite, mas eu quero também orar por você. Convido você agora para junto comigo orarmos a Deus. Meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nestes momentos de incertezas, a Tua palavra nos alimenta e nos conforta, Senhor. Neste dia, Senhor, que nós compartilhamos uma porção dela, se há alguém, ó Pai, que está aflito, que mesmo sem estar vivenciando uma enfermidade, mas sente no seu coração, ó Pai, a angústia, a tristeza, depressão, pânico, de morte, nós pedimos, ó Pai, e repreendemos esse sentimento no coração de quem está extremamente fora do controle emocional, Pai. Pedimos, ó Pai, que esta palavra possa ser vida e vida abundante, que a sua promessa, a sua missão entre nós. Nós queremos orar, ó Pai, por todo o corpo médico, de enfermeiros, agradecer por toda a dedicação, por todo o esforço, Pai. Oramos, ó Pai, para que haja sabedoria sobre a vida dos nossos governantes, ó Pai. Que eles continuem temendo o Teu nome, Senhor. Que não haja outro motivo, outras intenções a não ser abençoar a terra, Senhor. Meu querido Deus, nosso Pai, que nós possamos, Deus, receber neste dia o bálsamo da tranquilidade, da paz, que possamos receber, ó Pai, a Tua mão sobre nós. Venha sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, ministrar nos nossos corações, e que este seja, Senhor, um remédio para as nossas almas. Que nós precisamos ser também curados, ó Pai, de tudo aquilo que nesta semana fomos de certa forma inundados, e talvez em alguns já até em algum momento se afogaram, ó Pai. Mas resgata e nos dê neste momento a paz que tanto precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a sua semana seja abençoada, meus queridos irmãos, amigos, parentes, que a sua casa seja ricamente abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olá,
Olá, irmãos, graça e paz. Vamos aos nossos avisos? Visitantes de primeira vez, isso mesmo, se você é membro da igreja e é a primeira vez que participa do culto online, muito obrigado. Nos próximos domingos estaremos trabalhando dessa forma e que Deus possa nos abençoar. Se você não é membro da igreja, nosso muito obrigado também. Nós não vemos a hora de podermos nos organizar novamente como igreja na Rua Boturoca 268 e termos momentos de comunhão. Hoje, também por ser o último domingo do mês, os aniversariantes do mês sintam-se abraçados virtualmente. E hoje também é o aniversário do André, nosso poeta. Que Deus abençoe a sua vida. Nossa igreja ela está organizada também em células, ou seja, nós temos várias células acontecendo durante a semana nos lares e agora virtualmente. É isso mesmo. Mesmo que você não seja de nenhuma célula, esse momento é especial e nós precisamos que você possa participar conosco. Entre em contato com nossa liderança, com os líderes de célula, veja os horários durante a semana, veja qual é a melhor célula para você de acordo com a sua faixa etária. Não deixe de participar desse tempo nosso de comunhão em células. Santa Ceia, no próximo domingo, nós teremos um momento muito edificante e especial em nossa igreja. Tenha em sua casa o pão e o suco de uva. No momento apropriado, o pastor estará fazendo a consagração desses elementos. E no momento correto, todos iremos participar da ceia, no seu lar, onde você quer que você esteja, ou sozinho ou com a sua família. Participe também desse grande momento nosso como igreja. Sobre a ação social, a irmã Patrícia Romano já se organizou com os responsáveis, com as pessoas desse ministério, para justamente ajudar aquelas pessoas de nossa igreja nesse momento de dificuldade. Qualquer necessidade, procure a Patrícia, ela terá prazer em ajudá-los e a prioridade nesse momento é estar ajudando primeiro os membros da igreja, depois aqueles que tiverem essa necessidade também. Divulgação de nossos conteúdos. A igreja tem utilizado o Instagram e o YouTube para essas divulgações. Aproveite e faça parte também, use esses conteúdos para que você possa estar levando as mensagens da igreja para outras pessoas também. Sobre as comunicações oficiais da igreja, foi criado um novo grupo, IMB Comunicados. E se você ainda não faz parte desse grupo, o link para participar desse grupo está na descrição desse vídeo. Se inscreva, é muito importante. E hoje nós teremos uma surpresa, é isso mesmo. O grupo de louvor preparou uma surpresa e será colocado justamente nesse grupo hoje, IMB Comunicado. Então participe e faça parte, tá bom? Ao fim desse vídeo, acompanhe também o vídeo do irmão Azer. Ele é o responsável pelo Ministério de Patrimônio e Finanças. Nós precisamos, como igreja, continuar participando com os nossos dízimos e ofertas. Preste atenção nesse vídeo. Muito obrigado e boa semana a todos. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos vivendo um tempo de muitas adversidades, muitos desafios e de fazer coisas novas. Nesse sentido, estou aqui em nome da administração da Igreja Metodista no Butantã para lhe fazer uma solicitação. Por favor, não deixe de continuar a contribuir com a nossa igreja, com as suas ofertas espontâneas, com seus dízimos. Para isso, estaremos disponibilizando a nossa conta bancária para que vocês possam fazer as suas respectivas transferências. Isso é muito importante para a vida da nossa igreja. Nós precisamos continuar a honrar com os nossos compromissos. Para você dizimista, por favor, quando fizer a sua transferência, nos avise a mim ou ao Paulo Damas no privado com a sua respectiva comprovante. Que Deus possa continuar a nos abençoar nesse tempo.